Bom dia, graça e paz a você que nos assiste nesse momento. Hoje, domingo, dia 14 de junho de 2020, estamos aqui mais uma vez, eu e o Ronaldo, para fazer essa live aí com vocês, em especial aos membros da nossa igreja, Igreja Batista Reformada em Campos. Temos nesses últimos domingos trabalhado sobre o tema da morte, devido ao contexto no qual nós vivemos e outras questões relacionadas a essa realidade. Hoje eu queria levar você a pensar, a refletir sobre a questão das enfermidades, das doenças, o que a Bíblia tem a nos dizer sobre essa questão tão séria, tão forte, tão presente entre nós. E para isso eu queria convidá-la a lermos aí o texto bíblico de Marcos, capítulo 1. Vamos ler apenas 3 versos, do 29 ao verso 31, o texto que fala da cura da sogra de Pedro. Diz assim: saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Em média, 50 milhões de pessoas morrem no mundo anualmente. É mais do que a população do estado de São Paulo. Saber quantas pessoas morrem e a causa destas mortes é fundamental para identificar os problemas, para implementar políticas públicas de saúde cada vez mais eficazes. E de forma que entender esses números é fundamental. E uma parte dessa pesquisa é compreender, saber, catalogar quais são as principais causas de morte no mundo. Em média, o que mais mata pessoas ao redor do mundo são as doenças do coração. Aproximadamente daquele número de 50 milhões, aproximadamente 7 milhões e 300 mil pessoas morrem anualmente de doenças do coração. 6 milhões de pessoas morrem por causa do AVC. Doenças inflamatórias, 3 milhões e 500 mil pessoas. Doenças pulmonares, 3 milhões e 200 mil. Olha só, diarreia mata mais de 2 milhões de pessoas por ano ao redor do mundo. A AIDS mata 1 milhão e 800 mil pessoas. O câncer, 1 milhão e 300 mil. E aqui a gente poderia falar ainda de tuberculose, diabetes. Então, as doenças que mais matam no mundo são essas aí. Agora, nós estamos diante de uma nova realidade, a questão aí do Covid, certamente que vai fazer parte desses números ou dessas estatísticas que acabei de mencionar aqui. Existem catalogadas no mundo mais de 8.700 doenças. E esse número ele pode ser ainda maior, pelo fato de que definir doença não é algo muito simples de ser feito. Os especialistas no assunto, eles concordam que pior do que morrer é aquilo que eles chamam de processo de morte. E esse processo ele está diretamente relacionado a alguma enfermidade.
começa naquele momento em que a pessoa percebe que algo diferente e grave está acontecendo. E nesse processo de morte, a pessoa percebe que a sua contribuição para a vida, ela está diminuindo. Em alguns casos, quase terminando. Nesse processo de morte, os relacionamentos eles começam a se dissolver. O fantasma da dor começa a se tornar uma realidade cada vez mais presente na vida da pessoa. E é durante esse processo de morte que a pessoa se dá conta de que nunca mais jogará bola, nunca mais sairá com os filhos, nunca mais irá ao cinema, nunca mais irá à praia, ao shopping. Talvez nunca mais participe de um culto, esteja com a igreja. Nunca mais ela irá trabalhar tanto naquilo que ama, naquilo que gosta. Em outros casos, nunca mais estará reunida com a família. Nunca mais poderá viajar. E quando o processo já está no fim, a pessoa percebe que nunca mais poderá fazer coisas básicas, como andar, comer, dormir em paz. Nesse momento da vida, inicia-se a deteriorização do corpo e muitas vezes da mente. A dor começa a se espalhar. Surge a possibilidade da pessoa se tornar um peso para os parentes, para os amigos. As pessoas ao redor começam a dizer meias verdades para proteger aquela pessoa enferma. As visitas ao médico ou aos médicos são cada vez mais constantes. As visitas dos amigos a essa pessoa são muitas vezes acompanhadas de preocupação, em alguns casos de nervosismo. Os enfermos vivem diante dessa realidade complicadíssima. Os enfermeiros dizem que no princípio, naqueles primeiros momentos ali, a esposa beija o marido na boca, depois no rosto, depois na testa, e finalmente ela sopra um beijo para ele pelo vidro da porta, porque não pode mais ter o contato com o marido. É por tudo isso, é por toda essa realidade que aqueles que estão prestes a morrer, eles têm mais medo do processo da morte do que da própria morte. E esse processo onde a enfermidade ela é irreversível e a morte certamente virá. Na cabeça do paciente ela acontece das mais diversas maneiras. Primeiro vem a negação, depois vem a raiva, a barganha, a depressão e por fim a pessoa entende que não há volta e ela aceita a sua situação. O texto que nós lemos aqui no Evangelho de Marcos, eles têm algumas características acerca das enfermidades, das doenças que nos sobrevêm. Além de falarmos das doenças, esse texto aqui, ele nos mostra princípios e verdades interessantíssimas acerca desse tema, não só aqui, mas ao longo da palavra de Deus. O texto diz que depois de Jesus passar o dia na sinagoga, ele vai à casa de Pedro e ali ele é informado acerca da enfermidade da sogra do seu amigo. E aí no verso 30 diz que logo lhe falaram, assim que ele chega, imediatamente comunicam a Jesus sobre a enfermidade daquela mulher. Os discípulos mostram a Jesus a situação temerária da sogra de Pedro.
e eles acreditam que Jesus pode fazer alguma coisa em relação àquela pobre mulher. Sem dúvida que nós precisamos de hospitais, nós precisamos de remédios, nós precisamos dos médicos. Sem dúvida que nós devemos buscar todos os recursos que estão ao nosso redor. No entanto, o texto aqui nos lembra, quando os discípulos levam a notícia da enfermidade dessa senhora até Jesus, o texto nos lembra que nós não podemos esquecer que o nosso maior, o nosso primeiro recurso deve ser sempre o nosso Deus. Muitas vezes nós esquecemos disto. Muitas vezes nós buscamos os recursos e só depois é que vamos orar. O texto nos lembra que em qualquer situação nós devemos buscar o nosso Deus. Seja uma febre, uma simples febre, ou seja um câncer terminal, seja uma dor de cabeça, seja uma infecção generalizada, seja uma gripe, ou seja um acidente gravíssimo. Nós devemos, em primeiro lugar, os nossos primeiros recursos devem sempre ser aqueles ligados ao Senhor. Lamentavelmente, a nossa tendência é de não buscarmos ao Senhor quando as coisas ou as questões são pequenas. Nós raciocinamos da seguinte forma: febre, dor de cabeça, gripe, essas coisas nós tratamos com remédios. Agora, câncer, acidentes e coisas que estão para além do nosso controle, fora do nosso alcance, aí então nós buscamos a Deus. A Bíblia nos ensina a buscarmos a Deus em toda e qualquer situação. Sejam em situações maiores, graves, sejam em situações menores. Para aliviar a dor de cabeça, eu tomo remédio, mas eu devo também orar. Porque quando eu faço isso, eu estou envolvendo Deus em todas as circunstâncias da minha vida. O texto diz que aquela mulher estava acamada. E eles, os discípulos, levam Jesus até aquela mulher. O texto nos lembra que nós precisamos levar a Deus todas as nossas dores. E devemos fazer isso porque ninguém é tão compassivo, tão disposto a aliviar as nossas dificuldades como o Senhor. No Evangelho de João nos é dito que quando Lázaro adoeceu, as irmãs de Lázaro imediatamente enviaram a notícia da enfermidade dele para Jesus. O Salmo 55 nos diz que nós devemos levar a Deus todas as nossas preocupações e Deus irá nos suster. 1 Pedro 5 diz que nós devemos lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Paulo vai dizer em Filipenses 4 que nós não devemos andar ansiosos de coisa alguma. Antes, nós devemos, através de orações e súplicas e com ações de graças, apresentar os nossos pedidos ao Senhor. Outro ensinamento, outra verdade que esse texto aqui nos mostra, nos lembra, é que mais cedo ou mais tarde, todos nós iremos adoecer. Nos dias de hoje, nós estamos recebendo notícias constantes de pessoas infectadas, de pessoas passando por situações complicadas sobre essa terrível enfermidade. Mas existem, como vimos aqui, milhares de enfermidades, milhares. E ninguém está imune, ninguém está isento de ficar enfermo e doente. Pelo contrário, por causa da nossa alimentação, por causa da ociosidade, por causa de hábitos terríveis que nós temos e por causa de tantas outras circunstâncias,
nós adoecemos cada vez mais. Então, quando a enfermidade chegar, quando a doença bater na sua porta, como que você irá se comportar? Pensar com antecedência, pensar com seriedade a respeito desse assunto, pode nos fazer muito bem. Há pouco tempo nós falamos aqui sobre a necessidade de refletirmos sobre a morte, para que quando a realidade da morte chegar sobre a nossa casa, estejamos preparados, ou pelo menos melhor preparados. De forma semelhante, pensar sobre a questão das enfermidades, das doenças, nos ajudará a nos comportarmos no dia em que essa realidade bater a nossa porta. Baseados aqui no texto e em tantos outros ensinamentos das Escrituras, o que a gente pode pensar e refletir sobre esse tema? A Bíblia nos mostra que enfermidades, doenças, não são sinais da ira de Deus. O texto lá de João, que narra a ressurreição de Lázaro, nos conta que quando Lázaro estava ali enfermo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: olha, está enfermo aquele a quem amas. Percebe? Lázaro era amigo, Lázaro era um crente em Jesus e apesar disso ele estava enfermo. Sobre ele foi dito que Jesus o amava e que o amava grandemente. Portanto, nós podemos perceber aqui que a doença não é um sinal da ira de Deus, pelo contrário. Muitas vezes as enfermidades, a doença, ela é intencionada para o nosso bem. Então, quando você estiver enfrentando uma enfermidade séria, grave, não pense que isso é um castigo divino. Lázaro nos mostra que mesmo aqueles que Jesus ama ficam adoentados. No mundo cheio de vírus, repleto de bactérias, de doenças contagiosas, é muito natural eu e você, a sociedade, adoecer. Filhos de Deus, que são objetos do amor de Deus, também adoecem. Então não pense que a enfermidade é um sinal da ira de Deus. Segundo, a doença, a Bíblia nos mostra que ela é altamente humilhante. A sogra de Pedro, ela estava acamada, sem poder fazer absolutamente nada. E naquele momento ali de enfermidade, ela estava como uma inválida. Ela não pôde se levantar e fazer o que estava acostumada a fazer. Tanto que quando Jesus a cura, Jesus ministra sobre ela ali a cura, o milagre acontece, e ela imediatamente levanta e vai ajudar ali a Pedro, as pessoas, servir as pessoas que ali estavam. Então, não ter o que fazer diante de uma enfermidade é algo muito humilhante. Quando uma situação está para além do nosso alcance, isso nos mostra como nós somos limitados, como nós somos pequenos, dependentes. E muitas doenças, elas mostram ao homem a sua fragilidade diante da vida. Muitas enfermidades mostram ao homem que ele não é autossuficiente, poderoso como ele imaginava ser. A doença, ela faz com que um homem forte se transforme ou se torne como uma criança pequena. As enfermidades podem levar homens corajosos a tremerem, a morrerem de medo diante do poder, da eficácia daquela doença. A enfermidade faz com que
os autossuficientes, aprendam a questão da fragilidade, da dependência. Então, ficar sem fazer nada, sem realizar nada, sem produzir nada, completamente impotente, isso é altamente humilhante. Mas lembre-se, tudo que nos humilha é instrumento de Deus para trabalhar no nosso caráter, para lapidar a nossa personalidade. Nós aprendemos também aqui com o texto e com o ensino geral das Escrituras. A doença, ela nos recorda, nos relembra sobre o dever de estarmos prontos a ajudar o nosso semelhante, a termos compaixão por aqueles enfermos que estão ao nosso redor. O verso 31 nos diz que quando Jesus chega ali diante da sogra de Pedro, ele a trata com cuidado, com carinho. O texto diz que Jesus segurou-a pela mão, num gesto de cuidado, de solidariedade, de compaixão. Você pode reparar, sempre existem pessoas enfermas ao seu redor. Você sempre sabe de alguém que está num hospital, acamado, precisando de cuidados. Nós sempre temos pessoas enfermas ao nosso redor. E nós precisamos olhar para esse fato como uma oportunidade de fazer o bem. Um gesto de preocupação, de carinho, de interesse para com as pessoas enfermas naquele momento ali. Atos simples de bondade possuem uma força enorme de romper barreiras, de criar boas impressões. E esses gestos podem ser, e têm sido em muitos casos, instrumentos de Deus para levar pessoas a Cristo. Esses gestos constituem o tipo de boas obras as quais todo crente deveria estar pronto a realizar. A importância desses gestos de bondade, de generosidade, de compaixão para com as pessoas enfermas, é ressaltado por Jesus nos evangelhos quando ele diz: estava enfermo e me visitastes. Então nós devemos olhar para essas oportunidades, por essas situações de pessoas enfermas como uma oportunidade de fazer o bem. Nesse mundo de moléstias, de doenças severas, nós devemos oportunizar a graça. Nós devemos levar o fardo um do outro. Nós devemos ser benignos, como Paulo vai dizer em Efésios 4, uns para com os outros. Nós devemos ser atenciosos com os doentes. E isso é, sem dúvida alguma, uma das grandes evidências de termos a mente de Cristo. Porque, como vai dizer Lucas lá em Atos 10, Jesus ele andou por toda parte, fazendo bem àqueles que estavam doentes e sofrendo. Então você deseja demonstrar a genuinidade, a veracidade do seu amor cristão. Não negligencie, não despreze aqueles que estão enfermos. Fique atento a eles. Dê a eles a ajuda de que tanto necessitam. Simpatize com o sofrimento deles. E faça aquilo que estiver ao seu alcance para aliviar o sofrimento e a dor dessas pessoas. Uma outra verdade que a gente aprende aqui no texto é que a enfermidade, ela nos ajuda a pensar seriamente sobre Deus. Os discípulos conduziram Jesus até aquela mulher.
Muitas pessoas, quando estão saudáveis, ignoram o Senhor, se esquecem de Deus, não se relacionam com o Criador. No entanto, quando essas pessoas adoecem, quando essas pessoas são acometidas de enfermidades graves, elas imediatamente procuram uma igreja, chamam um pastor, pedem uma oração. Isso é muito comum de acontecer. Pessoas que ignoram o Evangelho, ignoram a fé, ignoram a relação delas com Deus, mas quando elas ficam enfermas, a primeira coisa que elas fazem é buscar o pastor, é buscar uma igreja, é pedir uma oração. Que bom, que bom. Deveriam fazer isso o tempo todo. No entanto, só fazem quando estão diante de uma realidade terrível, diante de uma enfermidade complicadíssima. Então, nós somos lembrados aqui que a doença, ela nos aproxima de Deus. A doença faz com que muitas pessoas esquecidas se lembrem de que esquecidas do Senhor, se lembrem de que um dia elas terão que prestar contas a Deus. Então a doença, ela pode ser esse instrumento de aproximação de incrédulos e indiferentes do Senhor. Outra verdade que nós aprendemos aqui é o fato de que a doença, ela nos leva a sermos pacientes. A sogra de Pedro estava acamada, e ali, a única coisa que ela podia fazer era aguardar, esperar. A pessoa doente, normalmente ela é privada das suas atividades costumeiras. Uma das questões mais terríveis de ficar num hospital é porque o tempo não passa. Você não tem o que fazer. Você tem que ficar ali esperando. E você está impossibilitado de fazer aquelas coisas que você gosta de fazer, que você está acostumado a fazer. E quando nós estamos enfermos, os nossos planos são desfeitos. Quando estamos adoentados, os nossos compromissos, eles são remarcados, são adiados. Muitas vezes, dependendo da enfermidade, são até suspensos. Quando nós ficamos enfermos, quando nós somos acometidos de uma doença, as atividades, elas param instantaneamente. Para tudo. Suspende tudo. De forma que, em muitas situações, é necessário suportar longos períodos de dor, de sofrimento, e a gente até ficarmos restabelecidos demora, de forma que todo esse contexto exige de nós muita paciência. E paciência é fruto do Espírito. E paciência é algo que Deus vai trabalhar em nós. E a enfermidade muitas vezes é um instrumento de Deus para trabalhar esse aspecto, essa questão importantíssima nas nossas vidas. Uma outra verdade que o texto e o ensinamento geral das Escrituras sobre esse tema nos ensina é que a enfermidade, a dor, a doença, nos ajuda a mudarmos a nossa maneira de encarar a vida. A doença, ela pode mudar a forma com que eu e você, a forma com que as pessoas avaliam as coisas que antes elas julgavam importantes. A doença nos faz rever conceitos, nos faz repensar valores. Aquele que ama o dinheiro, ele pode aprender diante de uma enfermidade que, por mais grana,
por mais verba, por mais dinheiro que ele tenha, o dinheiro não é capaz de confortá-lo, de trazer consolo diante da sua enfermidade. Aquele que é indiferente, aquele que é orgulhoso, ele aprende como que é importante a presença de amigos, a presença de parentes perto dele no momento da enfermidade. De forma que uma enfermidade na esposa, uma sepultura recém-aberta, a pobreza, a difamação, a depressão do espírito, a enfermidade, nos ensinam lições que em nenhuma outra parte nós aprenderíamos tão bem. E por fim, para a gente encerrar, o texto e o ensinamento geral das Escrituras nos ensinam que as enfermidades, elas testam a nossa fé, testam o nosso cristianismo. No período da dor, é no momento da enfermidade que nós vamos perceber se nós somos crentes de verdade. Na hora da provação, nós veremos se o nosso cristianismo realmente traz consolo, conforto ao nosso coração. Infelizmente, aquelas chamadas graças, as graças do cristianismo, infelizmente elas não recebem a devida atenção da nossa parte. Mansidão, benignidade, domínio próprio, longanimidade, fé, paciência, como acabamos de falar, são frutos do Espírito. E durante um período de enfermidade, essas graças, elas são vistas claramente. De forma que muitos cristãos, eles só puderam desenvolver essas características num contexto de dor e de enfermidade. Nós vamos partir desta vida, provavelmente, através de alguma doença. Provavelmente será uma enfermidade o instrumento de Deus para nos levar desse mundo. E pode ser que essa doença nos coloque dentro daquele processo de morte que falei no início. Pode ser que alguma dessas enfermidades nos leve, não de uma hora para outra, a partir desse mundo. Pode ser que venhamos a entrar num processo de morte. Ou seja, levaremos dias, semanas, meses, em alguns casos até anos, dentro desse processo extremamente doloroso. Quando esse momento chegar na sua vida, ou quando esse momento chegar na vida daqueles próximos a você que você tanto ama, como você vai reagir? Que assim como aconteceu com a sogra de Pedro, você também possa encontrar consolo, bondade, compaixão na presença de Jesus. E que essas verdades da palavra de Deus possam lhe trazer auxílio e ajuda diante desses dias que você certamente irá passar. Vamos orar? Ó Deus, nós queremos pedir por aquelas pessoas que neste momento estão enfermas. Alguns doentes na alma, outros, tantos outros no físico. Pessoas que precisam da intervenção do Senhor, que precisam da intervenção de algum medicamento. Pessoas que precisam de consolo, de ajuda, de auxílio, de uma palavra amiga. Ó Deus, nós pedimos por elas. Pedimos que a Tua boa mão esteja sobre elas. Pedimos a cura para elas.
Ó Deus, nós pedimos pelas pessoas nos hospitais, com as mais diversas enfermidades. Pedimos por aqueles que estão cuidando dessas pessoas, pelos profissionais da saúde, os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, os médicos, as pessoas que fazem a limpeza desse local. Ó Deus, dê a eles saúde, sustento, auxílio para cuidar dos enfermos. E ó Deus, que essas verdades que aqui ouvimos, que elas possam nos auxiliar, nos ajudar, nos consolar no momento em que ficarmos enfermos, no momento em que pessoas que amamos passarem também por essa situação. Obrigado, ó Deus, pela Tua palavra, que transmite graça aos nossos corações, que nos dá consolo. Louvamos, ó Deus, ao Senhor por isso e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.